Agora, então, a gente vai receber aqui os nossos queridos convidados especiais para deixar essa sexta-feira ainda mais bonita, ainda mais alegre, com presença das crianças, é sempre muito especial. E eu quero receber agora aqui, então, a Ariane e o Helder, eles vão apresentar para a gente a apostila Colorindo para o Céu, uma forma criativa de você catequizar as crianças aí na sua casa, ensinando sobre a fé, com desenhos para colorir e oração também. Bom dia, olha, boa tarde, Ariane, tudo bem? Prazer, o Helder, que já é conhecido aqui, bem, músico Carol? da nossa TV Aparecida. Tudo bem, Helder? Muito feliz de estar aqui. Vocês trouxeram duas preciosidades aqui pra gente hoje. Apresente as meninas, por favor. Como que é seu nome mesmo? Cecília. Cecília, quantos anos você tem, Cecília? 4 4 aninhos. E aqui do meu lado? Qual que é o seu nome? Quantos anos? 5. 5 anos, olha só que graças. Eu vou convidar as meninas vêm aqui com a tia, Pode ir lá, hoje é a meninas. tia Carol aqui. Vai lá com a tia Aí, Carol. vocês podem sentar aqui, que eu falei pro pessoal de casa, né? Enquanto a gente vai conversando, elas já vão mostrando em prática como essa apostila aí tão especial. Opa, deu certo. Deu tudo certo aí. Vocês podem ir brincando, tá bom? Combinado? Vou fazer assim. Eu vou ali conversar com o pai de vocês, papai e a mamãe, enquanto vocês vão brincando e colorindo. Aí daqui a pouco eu volto e vocês vão me mostrar o desenho de vocês. Combinado? Combinado? Tá, então tá bom. Sejam bem-vindos, então podem sentar, por favor. Essa apostila tão bonita que vocês trouxeram pra gente aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela, apresentassem para o pessoal de casa. Sim, essa é uma apostila especificamente da Quaresma, né, que a gente criou. E é uma apostila que tem nos dado muitas alegrias, porque muitas pessoas, já foram 130 famílias impactadas por essa apostila em 2 meses apenas. 2 meses? Em 2 criaram? meses. Gente, muitas famílias, Sim. que incrível, isso e é muitos ótimo, testemunhos, né? Então a gente fica muito feliz em poder contribuir com a nossa fé, através, assim, ainda mais quando é com crianças, né? Que com crianças a gente tem as nossas filhas, que são nossos tesouros, nossas bênçãos, e se a gente pode transmitir essa bênção para as outras famílias, a gente fica ainda mais feliz. Com certeza. E o que inspirou, então, vocês a criarem? Vocês têm uma inspiração até mesmo dentro de casa, né? As próprias meninas ali. Mas o que inspirou vocês, né? Foi algo que veio de Deus mesmo, de levar isso a outras famílias? Porque você acabou de comentar, mais de 100 famílias em 2 meses. Sim. Olha só que alegria isso. Deve motivar ainda mais, não é? Com certeza. É uma motivação muito grande. E é muito interessante essa história. Vem de Deus, sim. Foi fruto de uma oração. Eu estava rezando o Santo Terço e nas intenções eu pedi a Deus que me desse a oportunidade de poder contribuir mais, né, para as coisas de Deus, para as coisas da igreja. E terminando o Santo Terço, logo nos últimos mistérios, eu já comecei a ter algumas ideias. Quando eu finalizei, as ideias vieram como uma enxurrada e eu falei assim, nossa, eu não posso perder isso. Abri o meu notebook e comecei a anotar todas as inspirações. E daí nasceu a nossa apostila para a Quaresma. Ai, que legal. E essa aqui, vocês estão aqui? Isso, essa daqui. Ele a gente colocou aqui o nome de roteiro, porque é justamente um roteiro para a criança acompanhar cada dia, desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Nós temos atividades, desenhos para colorir todos os dias e também a parte didática, né? Que seria o acompanhamento da palavra de Deus, tem reflexão, tem oração. Que legal! Então tem todas essas... Porque às vezes a gente fica com um pouco de dúvida, né? De como trazer essa catequese para as crianças. Porque a primeira catequese da criança é justamente em casa, com a família, com quem convive. E às vezes a gente fica com essas dúvidas, né? Como que eu vou ensinar para a criança? O que muitas vezes até os próprios adultos têm um pouco de dificuldade. E essa apostila, então, ela traz justamente esse auxílio. Sim, é um auxílio mesmo. Eu, como mãe, sei o quanto é difícil, porque às vezes a gente, em meia correria, né, de cuidados com a casa, com o marido, com as crianças, a gente acaba passando muito rápido o dia e a gente fala, puxa vida, esqueci da parte mais importante, que é a questão de Deus, né?
E a gente pode encontrar até mesmo na Bíblia ou no próprio catecismo da igreja as orientações de que a gente deve ser uma igreja doméstica, que nós devemos orientar as crianças no caminho de Deus. Só que na correria do dia a dia a gente acaba se esquecendo, acaba passando e a gente fala, puxa vida, como que eu vou fazer isso? Então, nesse período quaresmal, tendo a apostila em mãos, a gente consegue de uma maneira muito mais fácil e lúdica. E o muito interessante, né, Elder, que a gente tem vivido esse tempo também com as meninas através da apostila e acaba se tornando um tempo de qualidade com as crianças. É verdade. A gente coloca uma música para começar a oração do Espírito Santo, né, Ariane? Sim. A gente coloca, então fica um momento com elas de oração e de brincadeira também, né? Que é o que a proposta também. Elas têm que colorir, mas tem os propósitos, tem a Bíblia, então a Ariane pega a Bíblia, lê com elas, eu tô junto, eu conto a historinha, reflexão. Meninos, o propósito do dia, então todo dia tem um propósito, elas têm que cumprir. Se elas não cumprirem, elas não colocam o coração no final da apostila, então tem isso também, é muito legal. Que aqui no final a gente fez uma tabela, né, de propósitos. Olha, então, a gente. cada dia que a criança consegue cumprir o propósito do dia, ela coloca aqui como um incentivo para a criança, né? Então, é interessante porque além da parte teórica, temos também a parte de ação, né? A criança, além de aprender sobre a palavra de Deus, fazer a oração, ainda tem o propósito. Qual que é a atitude que ela vai ter naquele dia para que tenha a ver, né, com a leitura bíblica do dia. Então, tem a parte oracional, mas também a parte prática ali. E é legal que acompanha durante toda a quaresma, então é um ensinamento de passo a passo, né? Isso é muito bonito, que vocês vão plantando essa sementinha num dia, no outro dia planta outra sementinha, assim vão durante toda a quaresma. Isso mesmo. E no caso das meninas, elas têm 4 e 5 anos, né? Exato. Eu achei, o Elder comentou que você vai lendo junto com elas e tudo mais, que é uma apostila que além do desenho tem a parte escrita. Então tem uma faixa etária, como que é essa questão de envolver toda a família também para participar? Sim, a faixa etária é indicada de 4 a 12 anos. Porém, a gente tem tanto clientes que são menores, que tem uma criança, né, que adquiriu um pai que adquiriu a apostila para uma criança de apenas 2 aninhos. E ela está super acompanhando, ela todo dia fala assim, mamãe, vamos fazer o desenho do Papai do Céu? Fazer o desenho do Papai do Céu. Então, ela consegue acompanhar apenas com 2 anos. Sim. É claro que de uma forma muito mais simples e muito mais ativa da parte dos pais, né, para orientar ali. Porém, também temos casos de adultos que compraram para eles mesmos. Então, adultos, porque hoje em dia o colorir traz muitos benefícios, né? E ele é utilizado para muitos adultos também no combate à ansiedade e vários outros benefícios que a pintura traz. Então, os adultos também, a gente teve 3 adultos que compraram para eles mesmos colorirem Muito legal isso. e se orientarem durante a quaresma, porque por mais que seja uma linguagem simples, voltada para a criança, a pessoa consegue se aprofundar, porque em cada dia a gente coloca uma citação bíblica. Então, a pessoa pode pegar a palavra de Deus para acompanhar, ler um pouquinho mais sobre o contexto e complementar, se aprofundar, né? E conta um pouquinho pra gente sobre o processo, né, da criação. A Ariane compartilhou dessa inspiração que veio de Deus e tudo mais. Sim. E aí, depois que você anotou todas as ideias, qual foi o próximo passo? Como que vocês confeccionam as apostilas? A gente... Foi um processo muito interessante, né, meu pai? A gente começou, primeiro assim, a ideia, a Ariane surgiu a ideia dela, quando eu cheguei num programa do Quarta Show, a gente tinha gravado um especial do Quarta Show, eu cheguei, ela estava no computador fazendo, eu falei, o que é isso? Ela falou, eu estou fazendo aqui uma apostila, Deus me inspirou. Eu falei, então faça, começa a fazer, faça você mesmo, isso aí. E ela começou a desenvolver e depois a gente, como que vamos imprimir isso? Porque estava feito no computador, ela foi, desenvolveu tudo e a gente mandou para uma gráfica, a princípio, para fazer, mas se tornou uma coisa que toda hora a gente tinha que fazer porque tinha pedido. Então eu ia lá, corria na gráfica e imprimia, daí a moça, mais uma. Quando foi, eu falei, Ariane, e agora? A gente está crescendo, né? E graças a Deus os pais da Ariane, nossa, são anjos na nossa vida, assim como meus pais, eles nos patrocinaram, né, com alguns equipamentos, então a gente consegue desenvolver 100% apostila em casa, assim, então a gente já faz. Meu pai nos presenteou com todos os equipamentos necessários, todos os maquinários
para que a gente conseguisse fazer a apostila. Os pais se envolveram muito, Isso. porque eles viram que a gente Acreditaram. estava ali sonhando com aquilo juntos, e eles se envolveram também nesse sonho e deram todo o apoio necessário. E Então, vocês fazem através em casa. desse Faço em apoio casa. a gente consegue fazer. A gente faz o corte, a 100%. impressão, A encadernação. a encadernação. É exatamente a proposta aqui do programa. Tudo é feito em casa, nada é comprado. Aqui a gente faz desde o desenvolver. A Ariane fala assim, ô Helder, eu preciso alterar tal coisa. Eu vou lá, altero. E depois, claro, a gente vai contar um pouquinho, mas a gente já tem outro lançamento, que é um outro formato de apostila de São José, que enfim, tem novidades aí também. Vocês trouxeram novidades, Sim. então, hoje Novidades aqui, também. gente. Temos novidades. Que legal. Também a gente já está desenvolvendo também. E aí, até as imagens também, vocês que criam, como que vocês montam ela? As imagens, as primeiras imagens, porque assim, essa apostila foi numa quarta-feira, no dia 26 de fevereiro, que eu tive essa inspiração. Porém, na quarta-feira seguinte, ali depois de uma semana, iniciaria já a quaresma, o tempo quaresmal, que seria na quarta-feira de cinzas. Eu tinha pouquíssimo tempo. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, Helder, a gente precisa divulgar numa missa, no domingo. Então, eu tinha ali de quarta a domingo para conseguir fazer. Como eu tive que ser muito corrida, né, tudo isso, eu usei o artifício da inteligência artificial com os desenhos. E foi muito interessante, porque se a gente gera tudo isso de quantidade de desenhos na inteligência artificial, eles não deixam, tem um tempo limite. Então foi um processo bastante árduo, assim, sabe, de muitas tentativas e erros, porque nem sempre eles geram do jeito que a gente pede, né? Mas foi necessário por conta do pouco tempo que a gente tinha ali de prazo, né? A gente utilizou esse recurso, mas o interessante é que a gente viu que deu super certo, que vão vir próximos, né, apostilas, e a gente já está em parceria com uma ilustradora que é católica. Deus nos presenteou com uma Pra ilustradora católica. Para que justamente fique tudo assim, bem artesanal, né, bem inspirado mesmo por Deus, para que não fique nada artificial, mas Isso também ficou dou muito graças legal. a Deus por esse recurso, né, que nos Com possibilitou certeza. conseguir fazer a tempo da quaresma. Vocês usaram, então, a inteligência artificial, a Exato. internet, a tecnologia para uma coisa boa, e isso é muito Exato. bom. Que bonito saber que agora vem mais coisa por aí, Vem né? mais Vem coisas aí. novidades. Que quando a gente faz algo que é de Deus, que vem de Deus, Deus nos dá uma missão, Ele coloca também ferramentas e pessoas no Sim. nosso caminho para que tudo vá caminhando e fluindo de uma forma melhor, né? Então vocês já Exatamente. percebem esse crescimento mesmo. Sim. E como que foi a aceitação das meninas? Ah, Elas estão aqui, eu tô ouvindo, elas estão aqui pintando, gente, eu acho que o pessoal de casa não consegue ouvir, mas eu escuto elas cantarolando de fundo. Tem que ter a musiquinha, Exatamente. elas sempre são envolvidas com música, né? Não sei por que elas gostam de música. E elas gostam de cantar junto, elas pedem pra gente, papai, hoje a gente vai fazer, mamãe, a gente vai fazer apostila hoje. Tem um amiguinho da Maria hoje, quando eu fui buscá-las na escola, o amiguinho falou assim, e aí, as meninas já fizeram? Tipo, porque ele faz também todos os dias. As meninas já fizeram a apostila hoje? Ainda não, porque elas fazem depois do almoço. Mas elas amam. É um processo para elas que elas esperam essa rotina para fazer esse momento com a gente. É muito legal. Elas já estão fazendo. lá. Elas tiveram uma aceitação muito boa, foram nossos pilotos, né? É verdade. Mas elas gostam bastante, elas pedem para fazer, então é super legal que a gente viu que se deu certo com as nossas filhas, é uma prova de que daria certo com as outras crianças, né? E elas gostam bastante. Elas se envolvem tanto no processo que elas gostam muito de participar em outras, e não só fazendo também, mas elas gostam de entregar a apostila para as outras crianças. É verdade, Carol. Que legal. As primeiras eu fiz um envelopinho assim, né? Fiz como se fosse um presente e elas fizeram cartinhas para colocar para as crianças junto com a apostila. Então, assim, elas se envolveram realmente na Colorindo para o Céu. E o legal é que o Helder comentou que teve um coleguinha delas que também fez, então quer dizer que vocês têm, o pai, né, as famílias têm esse papel de apresentar a apostila, de fazer com a criança, e acaba que elas, entre elas mesmas, né, elas vão interagindo e falando sobre, porque é muito bonito quando criança ajuda a educar uma outra criança. Sim, exatamente. E existem, assim, bastante conversas, né, entre eles conseguem, assim, falar sobre o assunto da apostila, né?
mas você cumpriu o propósito de hoje, sabe? Fica assim, em parceria com o outro ali para acompanhar todas as atividades. Muito bom. E vocês comentaram agora há pouco que tem lançamento. Exato. Vocês vão falar pra gente, contar então desse lançamento aqui? Tudo começou, Carol, a primeira igreja que a gente foi a igreja de São José, que é São José lá em Tremembé. E depois a gente foi na São José Operário, que é também em Taubaté. Então foram os padres que nos acolheram, a gente fez a divulgação lá. E, enfim, fomos para as outras igrejas agora, mas São José está muito presente na nossa vida, né, Ariane? E não poderia ser diferente. A Ariane foi e Deus falou com ela de novo, falou assim, tem que ser São José. E a Ariane criou, inspirada. E como, né, dia 19 de março agora passou, foi dia de São José, nós resolvemos como uma forma de agradecimento por tantas bênçãos com a apostila da Quaresma e pela intercessão muito clara de São José na nossa família, na nossa vida. Nós decidimos, como uma forma de homenagem mesmo, de agradecimento, fazer um livrinho de colorir de São José. Só que esse livrinho de colorir de São José tem uma proposta diferente da Quaresma. Ele é um livro com uma estrutura menor, tem mais conteúdo porque explica sobre São José, sobre as virtudes de São José, os títulos de São José na igreja, os sonhos, mas também tem bastante desenhos para colorir. Inclusive a diretora me avisou que ele tá aqui atrás. Isso. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver pra gente E esse mostrar já pro é um pessoal presente de para casa. vocês aqui, tá, Carol? Olha, gente. Quem tiver criança, Sabe o que é bom? pode Porque levar. eu não sou mãe, mas eu tenho afilhada. Então Sim. pode levar. Então, olha só. Muito carinho, a Ana também. Aqui a que tem Paula muita também. criança aqui, todo né? mundo Tem as do Rogerinho, sobrinho, tem da filho, equipe. A gente trouxe para todo mundo. Obrigada. Olha, eu vou mostrar pro pessoal. Qual câmera que eu posso mostrar aqui? Olha, gente, que lindo. E esse já entrou o trabalho da nossa ilustradora também, né, Ariane, que é a Alguns dos Carol. desenhos já são delas nesse. A minha xará? Carol. Alguns Olha. desenhos já são delas nessa apostila. E a próxima, que a gente já tem, né? Uma em mente Temos aí Já uma tem? próxima, Carol. já. Deus Vocês podem escolha. dar contar Pode dar pra spoiler, gente, né? dar Sim. spoiler. Eu acho que vocês vão gostar aqui, quem estiver Deixa eu ver se- assistindo, viu? A Nós próxima. faremos o próximo lançamento em maio. E maio, mês de Maria, né? Olha. Então faremos uma apostila dedicada, no mesmo formato da de São José, dedicada às Nossas Senhoras pelo mundo. Então o Títulos título de vai Maria. ser isso. Que lindo ela mostrando pra gente. Colorindo Nossa Senhora pelo Lindo, mundo. filha. Olha aqui, e Ela elas gosta sempre de fazer. terminam e mostram pra gente como ficou. Ficou lindo, mostra pro pessoal Ficou lá lindo como demais, ficou. Vamos minha filha. mostrar, Mostra pra Cecília, filha, pro aqui, ó, pessoal tem de pra trás, casa? Mostra, filha, lá na Aqui, ó. Tá câmera. mostrando ali, ó. Olha Isso lá. aqui, ó, pra cadê? Esse Lindo, estilo aqui. lindo, lindo. Parabéns, Olha, amor. lindo, Lindo demais. lindo. Muito bem, filha. Muito bom. Eu amei. E quem quiser adquirir, né, as famílias, os pais, os avós, as madrinhas, padrinhos, como que faz para encontrar essas apostilas e para acompanhar o trabalho de vocês também? Porque, olha, eles já contaram que tem a São José, maio vem mais novidade aí, então, para acompanhar durante toda a vida mesmo, durante todo o ano. Nós temos dois locais físicos que a gente conseguiu colocar os nossos materiais. Em Taubaté, na livraria Cairós. Temos também em Tremembé, na loja do Senhor Bom Jesus, no Santuário do Bom Jesus de Tremembé. E também podem adquirir todos ela está mostrando também que a gente fez um ícone Pra infantil de crianças. São De José. São José, olha aqui, gente, Isso. deixa eu mostrar aqui, cadê? Pra Que essa tem câmera uma mesmo? oração isso atrás. São José Olha, São criancinha. José, aí aqui do outro lado tem a oração. Jesus. Isso. E aí vem junto com esse Roxinho. livrinho do São José. Junto com esse livrinho de Isso. São José. Olha, e elas participam mesmo. Participam. Ajuda até vocês esqueceram. Você viu? A Ela gente vem. esqueceu, exatamente. Obrigada, Elas Cecília. realmente se envolvem. É interessante também dizer que esse material a gente fez físico, né, impresso, porém a gente também faz de forma digital para as pessoas que estão longe. Porque, por Legal. exemplo, chegou lá já do Na outro lado do mundo, Austrália. chegou na Austrália, Na esse Austrália. material. Em 2 Chega. meses? Em Em dois 2 meses. meses. Chegou pro Brasil Que inteiro, mandamos pro Brasil bênção. inteiro e fora do Isso. país também. Então, para as pessoas que estão longe de nós, né, da nossa região, a gente faz de forma digital e envia. E o contato é através do nosso Instagram. Aí o pedido é feito pelo nosso Instagram, @colorindo-para-o-céu. Bem facinho. E- arroba Tá colorindo aparecendo na para o céu. tela pro pessoal de casa ver Isso, também. @colorindo-para-o-céu e a gente, através de lá, a gente entra em contato, vocês entram em contato e a gente envia para todo o Brasil.
Olha que lindo, E gente. pro mundo. Pro mundo, É, né? tudo, é verdade, pro Ariane, Helder, obrigado por trazer Obrigado. aqui pra gente esse instrumento, como o Padre Marlon disse, né? Um instrumento valiosíssimo, né, para catequizar as crianças. Parabéns por essa iniciativa, que Deus agradeço. continue abençoando o coração de vocês para que criem cada vez mais instrumentos valiosíssimos, né, como o Padre disse, e que Nossa Senhora também interceda por vocês, pela família, por essa Amém. família linda, viu? Obrigado, Muito minha obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco do nosso material, da nossa família e do nosso projeto. Eu espero que chegue, sim, a muitos corações, a muitas casas, porque é muito bom ser usado por Deus Nossa, é uma alegria para muito fazer grande. o bem. Obrigado, A Carol. gente é muito feliz por isso. Muito Obrigado, TV obrigada. Aparecida, obrigado, Aninha, direção, todos que nos convidaram aqui, o carinho que vocês têm pela nossa família. Eu fico muito feliz, fico até emocionado porque essa aqui é minha casa, né? Eu tô aqui sempre. E para falar, né, filha, um pouquinho daquilo que surgiu no coraçãozinho, inspirado por Deus aqui pela minha esposa, para falar para todas as famílias. Que lindo. Meninas também, obrigada. Elas estão todas... Olha lá. Ó, a Cecília tá aqui escondida. Vamos dar tchau pro pessoal? Vamos dar tchau, Vamos? meninas? Vem, Tchau. Maria, dá Vai, tchau. Maria, dá tchau. Ela não tá- terminou. Ela está... Ela não terminou. Tá focada. Olha, ela tá focada. focadíssima. É isso. Coisa boa, gente. Depois eu vou ali então pra ver o desenho dela. Tá certo. Tá certo. Muito bom, né? Viu só como a arte também transforma, a arte ajuda a catequizar, a plantar essa sementinha da fé nas crianças desde cedo ali. É muito importante e eu tenho certeza que inspirou você de casa também.